Hoje estamos aqui na Obreiros, na sede da nossa casa, com a doutora Anete Guimarães, lá do Rio de Janeiro. Estudou tudo que alguém pode estudar. Estudou medicina, psicologia, parapsicologia, filosofia, atualmente estuda matemática. Seja bem-vinda à nossa casa, Anete. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom estar contigo. Anete, o que são as emoções? Para que servem as emoções? Essa é uma pergunta que a ciência ainda está se fazendo. A gente achou durante muito tempo que a linguagem do cérebro era elétrica. E a gente confirmou isso até certo ponto, né? Com o avanço da tecnologia, a gente viu que os aspectos objetivos da vida são elétricos. Então, se a gente mostra uma fotografia de um automóvel, a gente pode ver o momento em que você enxerga, que você reconhece o que é, reconhece a cor, modelo, tudo. A gente vê caminhar no cérebro e as áreas correspondentes. E aí eu pergunto, e aí, gostou do carro? Aí você responde, gostei, mas prefiro azul. Nesse momento some. Não tem atividade elétrica. A gente sabe que a pessoa fez algo, né? E se você faz algo, você gasta energia. Mas eletricidade não havia. Com a tecnologia aumentando, aí a gente descobriu que alguma coisa acontecia, mas não era dentro do neurônio, era fora. Então, nossas decisões, escolhas, emoções, etc., elas acontecem na sinapse. E a linguagem lá é química. Então, descobriram que a linguagem do cérebro é elétrica e química. Mas até o presente momento, identificaram na sinapse 72 substâncias. Sabemos mais ou menos para que servem 11, temos certeza de 7, só temos tratamento para 3. Então, estamos ainda muito longe de definir o que seriam exatamente as emoções. E são inúmeros fatores que comprometem isso. Em termos espíritas, a gente pode identificar, né? Quando nós perguntamos, eu pergunto numa palestra, né? Nós somos espírito ou somos matéria? É muito comum a pessoa responder, espírito. Sério? Somos espírito? Ok, então quem sente a raiva, o espírito ou a matéria? Ah, é o espírito. Então por que quando a gente dá o Lexotan, a raiva diminui? Ele age no espírito ou na matéria? E uma outra situação ainda mais característica, né? Nós temos uma jovem senhora, doce, amável, maravilhosa, que uma vez por mês se transforma numa megera horrorosa. Algumas duram o mês inteiro. Aí a pessoa diz, é TPM. Ok, TPM existe ou é folclore? Existe. Está no espírito ou na matéria? Ah, não, está na matéria. Ainda bem, né? Se sua mentora fosse mulher, você tinha um problema. Então, na verdade, no livro dos Espíritos, nós não somos nem espírito nem matéria. A definição, nós somos alma. Não é a mesma coisa? Não. A alma é interação espírito-matéria. A proporção em que isso aparece depende do nível evolutivo. Então eu faço um gráfico assim, que você tem um retângulo, né? Que representa a evolução. Aqui você tem o início e aqui o ápice. Divide perpendicularmente e você tem a influência material e a influência espiritual. No início você tem 99% de influência material, 1% de influência espiritual. Então quem é o fator determinante do seu comportamento? O corpo. O DNA, a biologia, o meio ambiente. Tem espírito? Tem. Ele responde por 1% das suas respostas. À medida que você evolui, essa proporção muda. No ápice, você é 99% de influência espiritual, 1% de influência material. Quem é o fator determinante? O espírito. Então, não importa onde você nasceu, quem era seu pai, quem era sua mãe, você é o que quiser. Inclusive fisicamente. Se não te interessa esse material genético, você muda. E aí, como a medicina explica? Mutação genética. Sim. É um mistério. Então, a reencarnação e a desencarnação não é igual para todo mundo. E isso responde pelas emoções. Então, as emoções são compostas de 2 aspectos. O aspecto físico são as sensações, sensações físicas. E o aspecto espiritual são os sentimentos, que são aquelas coisas que sobrevivem à morte. Junta sentimento com sensação, você tem emoção. Uma equação interessante. Agora, vamos lá. Se você juntar desejo sexual, ele existe isoladamente. Junta com amor e você se apaixona. Tão simples, né? Aí você tem, aí fala desse tipo de amor. E aí a gente faz até uma brincadeira interessante para a pessoa notar a contribuição do aspecto físico, né? Qual o amor maior, de mãe ou de esposa? Interessante. A resposta normal é mãe. Aí eu pergunto, por quê? Ah, porque é mais puro, porque é incondicional, porque é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Tem certeza? Não, tenho certeza. Vamos testar? Então, se é assim, quem você ama mais, seu filho ou seu marido? Normalmente a resposta é... Estão num automóvel, você, seu marido e seu filho.
Sofrem um acidente, morrem todos. Reencarnam. Seu filho agora é seu marido é seu filho. O que é que você ama mais? Que interessante. O que é que a gente nota? Que o tal amor materno não tem nada a ver com amor. Sabe por que você ama mais seu filho que seu marido? Que seu filho é de primeira mão, seu marido é de segunda. Antes de ser seu, foi da mãe dele. Então o motivo desse amor maior é o egoísmo. Porque amor, aquele que sobrevive após a morte, é aquele... Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? No dia que você amar seu filho igual o marido, igual seu pai, igual o mendigo da rua, você nem precisa reencarnar mais, já chegou lá. Chegamos lá. Então, muitos dos componentes que a gente atribui a aspectos emocionais são sensoriais. É sexo, é consanguinidade, é até o que você comeu. Você está de bom humor, você ama, você está de bom humor, você odeia. Então, são os aspectos físicos. Então, varia de acordo com o nível evolutivo. Aí o pessoal, mas Jesus, vai se comparar com Jesus, né? A gente tá mais para cima ou mais para baixo? Pois é. Então, é diferente. Reencarnação é diferente, desencarnação é diferente, os respostas são diferentes. Então, muita coisa Freud explica, tá? Algumas coisas ele não explica. E quanto mais você sobe na escala evolutiva, menos ele explica. Agora, no nosso nível, muita coisa é fisiológica. Muitas das suas emoções é fruto das substâncias químicas, da sua alimentação. Por exemplo, humor, né? Tem uma nutricionista que mora no Mato Grosso. E eu fui fazer uma palestra, encontrei lá. Ela é uma nutricionista com pós-doutorado em Harvard. Eu pensei, o que você está fazendo aqui? Ah, me apaixonei por um brasileiro. E ela estava pesquisando a influência do selênio no humor. E ela descobriu que pessoas pessimistas têm deficiência de selênio. Interessante. O selênio é uma coisa insignificante, mas se não tiver, você é pessimista. E onde é que tem selênio? Nas nozes. Eu falei, será que é por isso que no Natal o povo fica mais animado? Tem gente que só come no Natal. Que interessante. Então ela estava vendo, se você não tem, você tem uma tendência pessimista muito forte. Nossa, que interessante. Me conta uma coisa, nós somos analfabetos emocionais? Olha, é um fato. É porque para você controlar alguma coisa, você tem que ter consciência dela. Qual é o primeiro passo para mudar alguma coisa? É admitir que tem um problema. Aí o livro dos Espíritos, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade Volu disse, conhece-te a ti mesmo. E a gente fica colocando uma série de anteparos nisso, né? Como é que você vai mudar algo se você não sabe qual o problema? Então, para você mudar, você tem que tomar conhecimento de onde elas provêm. Então, quais são os fatores físicos? Ah, toda vez que eu estou com fome eu fico mal-humorado. Então, leva uma barrinha de cereais no bolso. Se você aumentar a ingesta de água, água pura, tá? Você se torna mais paciente. Por quê? Toxinas no corpo aumentam a irritabilidade. O que é irritabilidade? Você tem um caráter. Irritabilidade é o seu limiar de tolerância. Uma criança gritando agudamente incomoda. Quanto você aguenta? Depende do limiar de tolerância. Quanto menor seu limiar, mais rapidamente você vai reagir mal. Então, quanto mais toxinas você acumula, mais irritabilidade. Menos tolerância, maior capacidade de violência. Tomemos mais água. Simples assim, não é? Simples assim. Muito interessante. E para controlar essas emoções? Sem medicamentos? Então, se você reconhece esses aspectos, tá? O equilíbrio, lembra que a gente fala, se nós somos alma, nós temos contribuição de um e de outro, tá? Reconhecendo a natureza, se você controla esses aspectos, é mais fácil você manifestar os sentimentos. Inclusive a composição deles. Então, por exemplo, quando a gente fala da paixão, toda paixão é amor e desejo sexual? Não. Pode ser outras proporções. Por exemplo, egoísmo e desejo sexual. Dá o quê? Esposa troféu. Inveja e desejo sexual. Da violência doméstica. Sim. E aí você tem vários aspectos que afetam o resultado que você tem. E até você reconhecer isso, por exemplo, uma pessoa egoísta, o que é que significa? Primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Aí essa pessoa egoísta chega pra você e diz, eu te amo, desesperadamente. Você é a razão da minha vida, sem você eu não fico feliz. E ele está dizendo a verdade. Eu vou casar com a outra por dinheiro. Então você não me ama? Amo! E ele nem entende você não entender isso, porque ele está sendo sincero. O que você não entende é, primeiro eu.
depois os meus e aos outros nada. Então, primeiro tem que ser confortável. Se sobrar, querida, agora que eu já estou satisfeito, bora se divertir? Interessante. Gente, que peninha. Estamos chegando ao fim de mais um programa Sintonia. Gente, que delícia. Eu ficaria conversando com a Anete Guimarães por toda a eternidade, aprendendo muito. Se gostou, frequente cada vez mais na sua internet o programa Sintonia. Aqui embaixo, as nossas redes sociais. Contamos com você. Um abraço, um beijo em seu coração. Até a próxima semana.